De última hora aqui, rapaziada, o São Paulo sofreu transfer ban na FIFA, isso pela compra de Marcos Antônio. A primeira parcela da compra do jogador junto à Lazio não foi paga, o valor é de 1 milhão de euros, quase 6 milhões de reais aí na cotação atual. São Paulo sofreu essa punição e está impedido de registrar novos jogadores. Mais detalhes no vídeo do canal secundário amanhã, fechou? Bom, a CBF anunciou a data aí da estreia do impedimento semiautomático no futebol brasileiro, né? Essa nova tecnologia que vem promete ali acabar com os problemas de impedimentos mal marcados, né? De linhas tortas traçadas aí pelo pessoal que opera o VAR e por aí vai. A entidade confirma a estreia da nova tecnologia para o próximo sábado, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o São Paulo vai jogar amanhã, volta a campo, a primeira partida após a Copa do Mundo, não terá a nova tecnologia à disposição ainda. Ela só passará a valer na rodada 20, a de amanhã, né? É a rodada 19. Na rodada 20, que começa no sábado, terá aí o impedimento semiautomático. O São Paulo joga no domingo contra o Flamengo no Maracanã. Já foram vendidos mais de 38 mil ingressos dos torcedores do Flamengo. Então o Maracanã estará cheio para a estreia aí do semiautomático, tá? O comunicado da CBF ocorreu hoje, em reunião que aconteceu pela manhã na sede da CBF no Rio de Janeiro. O sistema foi testado nas últimas semanas com treinamentos em jogos de base e também ali na Série A, né? Serão 30 celulares ao redor do campo, todos ali, iPhones, né, de tecnologia altíssima, imagens em 4K e os caramba. O uso desse sistema diminui ali em 33% o tempo de definição do impedimento, por exemplo, né? Essa tecnologia é a mesma usada na Premier League, na Liga Mexicana, nas ligas da Bélgica também, né? Finalmente, vem um sistema de qualidade, né? E não teremos aquelas linhas tortas traçadas pelos árbitros incompetentes, não só do futebol brasileiro, tá? Porque na Libertadores, Copa Sul-Americana, a gente já viu também linhas bem duvidosas. Então, o semiautomático vem pra acabar com essa palhaçada, né? E a barca no São Paulo, ela não para, viu, rapaziada? A limpeza no elenco continua. O São Paulo definiu que emprestará o Mike no mercado. Um lateral direito de 21 anos acabou de ser reintegrado ao elenco após ficar afastado por questões físicas, oficialmente divulgadas essa informação, mas era muito mais por questão disciplinar. Dorival o reintegrou, mas concluiu que o jovem dificilmente teria espaço na sequência da temporada. A fim de dar mais minutos para ele, o São Paulo decidiu emprestar o atleta. A concorrência na lateral direita é enorme, né? São muitas as opções. O setor hoje conta com o Lucas Ramon como titular, Igor Felisberto, Moreira como opções para reserva, e o Mike, que estava afastado, retornou e agora tá de saída de novo, né? Que loucura é essa? Cedric foi dispensado, mas ainda não encontrou um novo clube. Sobre o Mike, o jovem tem algumas propostas oficiais em mãos. Uma delas é de um clube do leste europeu. O nome ainda não foi revelado. O São Paulo recebeu a proposta, mas achou os valores muito baixos, né? O clube do Morumbi espera ofertas melhores em questão de... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. São Paulo já liberou 10 atletas para deixarem o clube, né? São eles: Alan Franco, Yang, Matheus Belém, Luan Negruti, Gonçalo Tapia, Paulinho, Hugo Moreira e Mike. Você vê aqui, ó, que temos Yang, Matheus Belém, Luan Negruti, Paulinho, Hugo Moreira e Mike. São 8 jogadores formados em Cotia, 5 que subiram recentemente, né? Sobre o Moreira, os representantes do atleta terão uma reunião com a diretoria tricolor hoje ainda, tá? O Moreira recebeu uma proposta oficial dos Emirados Árabes. O nome do clube não foi revelado até o momento desta gravação. Seria uma negociação em definitivo. A proposta é de compra, está na mesa. Os valores ainda não foram revelados também, mas pode rolar acordo. O problema é que o Moreira ainda não está tão convicto de mudar ali para os Emirados Árabes, né? A proposta será levada ao São Paulo hoje e será discutida, debatida. Vamos ver. E você, é a favor das saídas de Moreira, de Hugo, de Mike? Comente aqui abaixo sua opinião. Você acha que o São Paulo faz bem em se livrar desses atletas e trazer jogadores para ganharem rios de dinheiro, pagar comissão para a empresa? Uma das principais dívidas que o São Paulo tem é com empresários, essa questão de comissão. Cara, é impressionante como o São Paulo não cansa de ficar nesse ciclo vicioso. Nada muda no São Paulo, né? O presidente do São Paulo, Arrim Assis, revelou que o clube já fechou aí com uma nova parceira, com uma nova empresa para assumir a venda dos ingressos no estádio. De acordo com informações de bastidor, essa empresa seria a Ticketmaster, como a gente adiantou aqui pra vocês semanas atrás, né, rapaziada? Inclusive, essa empresa, Ticketmaster, é dona da Live Nation, empresa responsável por shows no estádio do Morumbi, que renovou recentemente seu contrato até 2031 ou 32, com multa rescisória na casa dos 210 milhões de reais. Não tem como quebrar esse contrato. Bom, torcedores já estão reclamando da Ticketmaster mesmo antes dela chegar, né? Isso porque muitos relatam um péssimo atendimento, péssimo serviço e taxas abusivas, absurdas. O pior não é nem isso, mas sim a forma com que ela fechou com o São Paulo, porque há algumas informações de bastidor de suspeitas de favorecimento para a Ticketmaster, já que a Ticketmaster é dona da Live Nation. Então, teria ali sido feito alguns favorecimentos para ela fechar com o São Paulo. São Paulo está sendo colocado nas mãos da Ticketmaster. Os caras já têm um sistema de shows ali, agora os caras têm sistema de ingresso. Daqui a pouco os caras vão colocar até diretor de futebol ali para gerir o São Paulo, diretor esse que é ligado à Ticketmaster, né? Impressionante como tudo no São Paulo é nebuloso.
a ver se pelo menos o serviço será bem prestado, né? Essa questão aí das suspeitas, ainda não tem nada, né, confirmado, mas são suspeitas aí que estão sendo colocadas. Tem até uma postagem aí do nosso colega Ramon Ártico, onde ele detalha essa situação aí. Se você quiser, você pode dar uma olhada lá. É um negócio muito grande, não vou ficar lendo aqui pra vocês, senão tomaria muito tempo do vídeo, fechou? Bom, continuando com as informações, a torcida do São Paulo está pedindo já há muito tempo um novo meia armador, um novo camisa 10, porque estamos cansados de ver o Luciano como 10, né? Dorival Júnior estava insistindo que iria usar André Silva e o Luciano como este camisa 10, como este armador. Uma escolha que, obviamente, irritou a torcida São Paulina, né? Mas parece que Dorival, após quase 40 dias, mudou de ideia. Segundo o jornalista André Nan, Dorival Júnior pediu a contratação de um novo meia armador, criativo, camisa 10 de fato. A diretoria está atenta ao mercado e buscando oportunidades ali, né? Surgiu um nome que está repercutindo já desde a semana passada entre torcedores. Trata-se de Juan Quintero, craque da seleção colombiana. Tudo bem que ele é reserva do Rames Rodrigues, mas joga muita bola também, né? Um jogador ali de muita qualidade, tanto quanto o Rames Rodrigues. Quintero está sendo pedido por alguns torcedores do São Paulo. O meia de 33 anos tem contrato com o River Plate até o final do ano que vem. Atualmente está avaliado em 1.800.000 euros. Estou trazendo aqui para vocês apenas como uma sugestão levantada, tá? Você aceitaria Juan Quintero no São Paulo? Acho que seria um jogador para elevar o nível técnico do elenco? Como a gente... Tá. E aí, pra gente complementar, algumas mudanças no elenco do São Paulo com os jovens do elenco. Qual que é a ideia do Rafinha? O Rafinha foi o precursor dessa ideia, passou essa ideia pro Dorival, e os dois entraram numa sinergia, pelo menos até o final da temporada, e aí depois vai ser feito um novo planejamento pro ano que vem. A ideia é que o São Paulo tenha 22 jogadores, vamos colocar assim, de titular e reserva. Então, São Paulo, por exemplo, São Paulo tem Rafael e Coronel, Lucas Ramon e Aurélio Buta, Arboleda e Domingos Duarte, Sabino e Tolói, Enzo Dias e Wendel, Pablo Maia e Newton, Marcos Antônio e Danielzinho, Cauli e Bobadilha, Luciano e André Silva, Arthur, e aí, né, por enquanto Ferreirinha, mas a tendência dele sair, mas também tem o Victor Sá, que também é um ponta diferente. O Arthur não tem um reserva. São vários jogadores que podem fazer a sua reserva. E lá no ataque, Caleri e o Gustavo Santana. Seria essa a ideia do São Paulo, ter 22 jogadores. E o terceiro jogador serem atletas da base, só que serem atletas da base que possam atuar no sub-20, para que eles não percam ritmo de jogo. Então, por exemplo, no gol, o Felipe Prez é meio que não conta muito nessa, mas o goleiro seria o JP, pode jogar no sub-20. O lateral direito, o Igor Felisberto, pode jogar no sub-20. Mike Moreira não, então eles vão ficar parados, eles vão ficar sem atuar. Na zaga, Isaac e Osório, os dois têm idade do sub-20. Na esquerda, Nicolas. A dupla de volantes seria Jorginey e Matheus Ferreira. Eu já vou falar sobre a história do Hugo. Jorginey e Matheus Ferreira, por exemplo. Lá o Negruti não tinha mais idade para o sub-20, por isso que foi emprestado. Lá no meio campo, Pedro Ferreira. Então, Pedro Ferreira pode atuar no profissional e também no sub-20. Luke e TT podem jogar no profissional e no sub-20. E o Rian Francisco pode jogar no profissional, pode jogar no sub-20. Então, a ideia do Dorival é trabalhar com cerca de 33 atletas e algumas oportunidades, 34, 35, subindo mais alguém da base para poder complementar este grupo. Então, isso foi passado, foi uma ideia do Rafinha e por isso que houve essa reviravolta com muitos nomes no mercado, por muitas situações. Era algo que ele gostaria, o Rui Costa não estava tão afim disso acontecer, o Rui Costa gosta de trabalhar com elencos um pouco mais inchados, e a ideia é, o São Paulo só tem mais 27 jogos no máximo até o final da temporada, se chegar na final da Sula. Então, vamos reduzir esse elenco, aumentar a competitividade de titulares e reservas, e esse terceiro nome a gente poder maturar da base, porque se ele não tiver oportunidade, ele pode jogar no sub-20, ele treina conosco e vai pro sub-20 jogar. Se pintar a oportunidade, mérito do jogador. E os outros atletas que já completaram ali o seu ciclo de sub-20, que não podem atuar mais no sub-20, eles seriam emprestados para ter rodagem, para ter minutagem, para jogar em outro local. Então, o Rafinha teve essa ideia, passou essa ideia para o Dorival, Dorival concordou, deu aval para que isso pudesse acontecer. Eles estão tendo um ótimo relacionamento no que se diz respeito a realmente esse trabalho de conquistar título. O Rafinha tem feito tudo isso, porque há a impressão do Rafinha de que o Rafinha tem a filosofia do Rui Costa, mas ele entende que precisa ser feito algo concreto para que o São Paulo conquiste título da Sul-Americana. O objetivo do São Paulo esse ano é conquistar o título da Sula e ficar entre os 6 primeiros no Brasileirão, e eles acreditam que com essa filosofia de elenco, eles vão conseguir fazer isso acontecer. E aí entra a situação do Hugo. Eu trouxe para vocês, eu estive no CT, eu vi e ouvi de muita gente de que o Hugo estava se destacando nos treinos, ele estava trabalhando como dupla com o Marcos Antônio, e que ele poderia até, inclusive, brigar por espaço como titular contra o Pablo Maia. Só que o que aconteceu, e eu contei sobre isso, acho que foi na segunda-feira, ou foi no domingo, foi depois dos Jogos Treinos, que o Pablo Maia se destacou nos Jogos Treinos, acho que foi no sábado pela manhã. Que, o Pablo se destacou, teve uma conversa do Pablo com o Dorival, e acho que agora a gente põe em dúvida se vai ser Hugo ou Pablo Maia. Só que aí, vamos trabalhar com isso.
Em um primeiro momento, o São Paulo acreditava que o Pablo Maia poderia ser negociado, assim como o Ferreirinha. O Ferreirinha é uma outra história, a tendência ainda é de uma saída caso pinte uma proposta. Só que o Pablo Maia, ele seria uma peça negociável. O Júnior Pedroso tem uma boa entrada no futebol turco, e aí a expectativa é de que chegasse uma proposta, que eles conseguissem fazer uma proposta, chegar a uma proposta que o São Paulo poderia achar ideal, mesmo uma proposta por empréstimo para fora do país, o empréstimo com opção de compra. O problema é que isso não chegou. E aí o São Paulo, junto de Rafinha e Dorival Júnior, eles decidiram que, cara, ó, a gente tá com 2 volantes, Pablo e Hugo. O que a gente faz? O Pablo não tem proposta, o Hugo também não, mas um tem se destacado. O Pablo Maia, nessa última semana, começou a se destacar de novo e ficou entre os dois. Já que o Newton chegou, porque antes o Hugo vinha jogando, possivelmente com uma não chegada do Newton. Mas e aí? Como que a gente faz? O que a gente faz? Como é que vai ser? E olhando os dois atletas, foi decidido que, ó, então vamos fazer o seguinte: o Pablo é um jogador pronto, o Pablo é um jogador que já foi campeão aqui, o Pablo é um jogador que, entre aspas, é mais fácil recuperar do que dar paciência e rodagem para o Hugo aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos emprestar o Hugo, ele tem contrato até 2028 com o São Paulo, a gente empresta o Hugo será reavaliado o ano que vem, e aí a gente fica com o Pablo Maia e Newton brigando por espaço como primeiro volante, a gente sobe o Matheus Ferreira e o Jordan para complementar os treinamentos e eles poderem voltar para o Sub-20, e aí a gente fecha, assim, esse nosso plantel. Então, tive que fazer uma escolha entre Hugo e Pablo. Só que o caso do Hugo ainda é muito delicado, porque não é que eles escolheram e falaram, Hugo, você tá fora. O Hugo vai continuar trabalhando. O Hugo só foi, entre aspas, liberado para, se pintar uma proposta de empréstimo, você pode ir. Só que o Hugo tem se destacado nos treinos. Ele perdeu um espaço nessa última semana de treino, só que o Dorival gosta, e ele pode atuar em mais função, ele tá com vontade, ele tá com expectativa. Então, assim, falaram, inclusive, para mim, até falaram para eu não noticiar totalmente isso, porque parece que eu tô desmentindo a minha própria informação. E até a fonte que eu conversei, que é, porra, confio pra caramba nela, falou, cara, não desmente a informação, mas o cenário é esse. Então, assim, o Hugo não tá como descartado, tá numa situação de dúvida, justamente porque ele foi um dos destaques dos treinos, da intertemporada, e o Dorival gostou, só que eles estão nesse dilema. E se a gente liberar e chegar a proposta pro Pablo, já que a janela tá aberta, já que o Júnior Pedroso vai buscar um destino pro Pablo, caso pinte uma proposta? Então, esse cenário do Hugo tá um pouquinho confuso nesse sentido. Ainda não dá para cravar 100% que o Hugo vai sair. E o Dorival sim gostou, quer contar com o atleta, mas se for no ferro e fogo com o Pablo Maia, se não chegar a proposta para o Pablo Maia, a tendência é no nome mais óbvio, né? Porque eu vou maturar um atleta, sendo que eu já tenho alguém aqui pronto que é só recuperar. Então seria mais ou menos nesse cenário. Até sobre o Hugo, então, é mais ou menos isso. Beleza? Ficou claro? Conseguimos entender esse cenário? Conseguimos entender tudo que passa por essa situação do Hugo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Beleza? Ó, eu vou continuar aqui com um blend de notícias para a gente trazer mais informações. O São Paulo está de olho no mercado em busca de um meia e um zagueiro como oportunidade. Sobre zagueiro, não é um nome que me agrada, tá? Não é um nome que eu gosto, mas vamos ficar de olho nessa situação do angolano Bastos. O pessoal lá do Rio de Janeiro noticiou que o Bastos está rescindindo o contrato com o Botafogo, a tendência dessa rescisão acontecer ainda nessa semana, e foi o nome oferecido para o São Paulo em 2 oportunidades. E provavelmente eles ficando livre no mercado, que foi inclusive o que foi dito ao São Paulo, São Paulo, a gente vai conseguir a rescisão aqui, qualquer coisa a gente troca uma ideia. Não descarta a possibilidade dele ser oferecido de novo. O Bastos é o zagueiro que joga preferencialmente pela direita, então não acho que pode ser um zagueiro que o São Paulo possa achar interessante. Acho que o Bastos poderia ser contratado se o Domingos Duarte, por exemplo, não tivesse sido contratado. Mas, repito, é um nome para a gente ficar de olho, porque vai ser oferecido para o São Paulo. Aí vai depender muito do São Paulo se entender se vai valer a pena ou não essa contratação. Mas fiquem de olho nessa situação do Bastos, porque é um jogador que já foi oferecido 2 vezes nessa janela e é provável que seja a 3ª vez. Chegou proposta para o Moreira, proposta do mercado árabe. O nome do time em questão é Al Nassr, dos Emirados Árabes, tá? É um time que tem outros brasileiros também, tem o Felipe Mota, tem o Glauber. Chegou uma proposta para a liberação imediata do atleta. O Moreira, ele tem mais 1 ano de contrato com o São Paulo, ele tem contrato até o meio do ano que vem. E aí o São Paulo recebeu essa proposta. Essa proposta, em um primeiro momento, não teria ganho financeiro. O São Paulo permaneceria com direitos do jogador. E aí, conversando com uma fonte pelo lado do Moreira, o time é o Al Nassr, dos Emirados Árabes. A ideia do clube árabe seria fazer um projeto de carreira com o Moreira, com uma liberação imediata, já que ele tem só mais 1 ano de contrato, e o São Paulo ficaria com um percentual, abre aspas, significativo dos direitos do jogador. O São Paulo, se eu não estiver enganado, tem 80% dos direitos do Moreira, tá?
E aí chegou essa possibilidade, o São Paulo vai estudar a alternativa, o São Paulo, daqui do que o pessoal do Moreira me falou, o São Paulo vai estudar a possibilidade ainda e vão tentar colocar dinheiro, mas até agora as conversas não evoluíram a ponto de um negócio ser sacramentado, vamos nos reunir para entender melhor o cenário. E aí, o jogador também ainda não está convicto dessa mudança de ares, porque o projeto esportivo para ele seria interessante, ele ser o que o Moreira gostaria em um primeiro momento seria ou ficar no São Paulo e brigar por espaço, ou ficar no futebol brasileiro, ter espaço e rodagem para poder voltar para o São Paulo ou continuar no mercado brasileiro ou ir para o mercado europeu. O Moreira ele tem dupla cidadania, ele esteve no Porto recentemente, então olha como é uma diferença de áreas. Ele estava no futebol de Portugal, sendo português, tendo dupla cidadania, podendo evoluir no futebol de lá. E aí agora uma mudança de árabes, de ares para os Emirados Árabes. Então ele também ainda não está 100% convencido de que isso possa acontecer. Então vamos ficar de olho nessa história, mas chegou essa proposta aí para o Moreira também. Não tem nenhum problema com o Valentim. Eudes, Vitor Sá, chega em qual o status dele para o São Paulo, pedido por Dorival? Você acha que assume a titularidade ali? Esses 4 reforços do São Paulo, eles chegam em tese para disputar a posição, não chegam como titulares absolutos, mas eu acho que ele tem chance, principalmente numa briga ali com o Ferreirinha, né? Que é tão contestado tantas vezes, então ele chega para brigar por posição. Não vejo nenhum desses jogadores anunciados pelo São Paulo chegando já como titular absoluto, mas todos em condições de brigar pela titularidade, ainda mais disputando posição com jogadores que já vinham sendo contestados pela torcida. A última temporada dele no Krasnodar foram 29 jogos, 5 gols e 1 assistência. Tudo bem que um jogador de lado, de beirada, não é um jogador fazedor de gol, né? Mas ele tem 6 participações em 29 jogos, Eudes. Ok. Para um futebol não tão competitivo. Não são os números que vão deixar o torcedor são paulino mega animado, né? Ele precisará melhorar esses números também, até para ganhar essa posição do Ferreirinha. Mas eu acho que tem essa vantagem dos jogadores que estão chegando. Se nenhum deles é reforço de peso, e é preciso entender também qual é a realidade do São Paulo hoje, né? Então isso já era dito. Então, dentro das possibilidades do São Paulo, dentro das condições do São Paulo, né? Principalmente não fazer loucuras num clube que não está em condições de se colocar em maus lençóis mais do que já se encontra. Exemplo de vários outros times brasileiros que insistem nessa questão, né? Continuar aumentando endividamento sem se preocupar com o que virá na próxima temporada. Então, para o que o São Paulo pode fazer, a realidade é essa. Então, são jogadores que, por causa disso, se não chegam para dar um ânimo imediato na torcida, pelo menos têm condições, sim, de brigar por uma posição no time. Agora, ele também precisa melhorar esses números dele. Mas é um cara que ganhou no Botafogo, no mínimo, um Brasileirão, uma Libertadores, com história aí de Premier. Ô, Valentim, qual a sua opinião? Você que tem muita informação de bastidor aí. Claro, o Vitor Sá está relacionado. Você imagina ele já estreando no time titular? Imagino que vai ter oportunidade, até porque isso não é oficial ainda, isso não foi dito pra gente, mas alguns atacantes como Gonzalo Tabe, por exemplo, que deve ser emprestado pro Columbus Crew, pelo menos a negociação está se encaminhando para isso, não deve jogar. Então deve abrir espaço sim. Se antes já havia espaço, né, agora que o São Paulo está liberando alguns jogadores também e negociando alguns atletas, a tendência é que ele ganhe sim espaço. Não sei se como titular, né, aí depende do Dorival. Mas fato, ele passou toda a pré-temporada, né, a intertemporada agora para esse segundo semestre, treinando. Então, ele foi o primeiro que chegou. O Newton chegou na semana passada, mas ainda não tem tanto tempo de casa. O Vitor Sá não participou de praticamente todos os jogos treinos, está à disposição do Dorival e está treinando com a galera há bastante tempo já. E você vai explicar para a gente o contrato de Aurélio Buta, o lateral, né, oficializado ontem, com vínculo de 1 ano. É um contrato diferente, Valentim? Explica para a gente. É um contrato diferente em determinados moldes, né? Mas o jeitão do contrato é bem simples, fazendo em praticamente todos os reforços que chegam a custo zero. São Paulo faz normalmente com o Rui Costa contratos de 2 temporadas e aí com uma 3ª temporada de opção de renovação. Como vinha essa opção de renovação? Atrelada a metas. A renovação do Luciano foi nesse esquema, a chegada do Marcos Doria que saiu foi nesse esquema, a chegada do Carlos Coronel, que chegou também no ano passado, foi nesse esquema. Só que agora o São Paulo diminuiu o tempo de contrato, né? O contrato agora é de 1 temporada, aliás, de 1 ano, não se confunda. O contrato Buta vai até o meio do ano que vem, então uma temporada europeia. Ele é um jogador que fez toda a carreira no futebol europeu, né? Então vai ser de julho a junho, então até junho do ano que vem. Sim, até junho do ano que vem, o Aurélio disputar 70% das partidas por pelo menos 45 minutos, 70% das partidas desse recorte, aí o contrato vai ser estendido por outros 12 meses. Então, o contrato de 1 ano, mas se você jogar bastante, e convenhamos, 70% é um número alto de partidas em 12 meses, aí a tendência sim, ele renove automaticamente por mais uma temporada. E eu falo que é um pouco diferente porque ele chega em período estadual, né? Então vai ter estadual, como vai ter um campeonato em que o São Paulo normalmente roda bastante o elenco, né? No início do ano que vem. Isso também entra na conta, não é só brasileiro, não é só sul-americana. Enfim, pode ser que ele renove, mas vai ter que jogar bastante.
O violino educativo aqui tá falando. Arboleda no São Paulo. Eu acho impressionante a torcida do São Paulo ter saudade do Arboleda. Eu entendo o nível de jogador que ele é, mas o que ele fez eu acho um pouco complicado. Nilton, pra gente fechar a nossa lista aqui do São Paulo, o Nilton anunciado e o Domingos Duarte ainda não foi oficialmente anunciado. É isso, né, Valentim? Assinou ainda. Aliás, tá uma baita novela. Ele, inclusive, só uma pequena curiosidade, o São Paulo normalmente faz exames no mesmo dia, né? Mas até o exame do Domingos Duarte foi separado. Então ele fez o exame no sábado e também fez a segunda parte do exame no domingo, tá? Uma novela até assinar o contrato. Fez com que, por enquanto, ele não fez a assinatura porque o São Paulo não tem o documento redigido. Tá tudo certo já, as minutas são todas combinadas, mas agora precisa redigir o documento. Uma vez feito o documento, aí ele assina. Isso deve acontecer hoje, mas no mais tardar, a assinatura rola amanhã, então no dia da partida. Não sei se anuncia amanhã, mas a assinatura e, enfim, a segurança da contratação deve acontecer até amanhã, Fabi. Tá. Pra eu liberar você, pra você sair do sol aí, no CT, dá uma fechada pra gente aqui, os São Paulinos pedindo. Cédric já foi, Tapia já foi, Caleri vai ficar. Conta desses três pra gente, por favor. Caleri, não sei se dá para dizer travado, mas sem avanços por enquanto, a renovação é uma pauta prioritária aqui no CT. Só que, como estamos no meio da janela, isso pode se estender até o fim do ano, né? Porque o contrato dele ainda tem 6 meses de validade. O São Paulo não acha que ele vai assinar um pré-contrato com nenhuma outra equipe, mas enfim, é uma questão prioritária. Ainda não tem renovação de contrato do Caleri. Existe um princípio de acordo em algumas bases, mas o principal, que é a questão salarial, não tem absolutamente nenhum acordo. O São Paulo deve transformar isso aí numa novela agora no segundo semestre. Sobre... qual que foi o outro? Desculpa. Tapia e Cédric. Cédric sem proposta nenhuma. O São Paulo, inclusive, até flexibilizou um pouco as condições, está aberto a emprestar o Cédric, que já é um jogador um pouco mais velho, né? Tem mais de 30 anos, não vem sendo tão utilizado, está treinando em separado. O São Paulo aceita até emprestar o cara. Ele tem contrato até dezembro do ano que vem. E aí, para fechar, o Tapia. O Tapia tem negociação avançada com o Columbus Crew. Com o São Paulo, o negócio está caminhando, mas ainda tem questão com o staff do jogador. O jogador quer ir para a MLS, gosta bastante da ideia, não vinha tendo tanto espaço no São Paulo, não vai ter tanto espaço nesse segundo semestre com o Dorival, ainda mais agora com a chegada do Vitor Sá. A tendência é que o negócio desenrole, mas por enquanto segue travado por questão financeira. O São Paulo quer emprestar, o jogador quer ir, e por isso existe otimismo para fechar. Mas por enquanto ainda não tem acordo. Tá. E aí, 4 reforços, é isso? Fechou? Fechou a janela para o São Paulo ou não? Pode vir aí um zagueiro a depender de uma oportunidade de mercado. O São Paulo segue monitorando, mas não vai atrás e não trata a pauta como prioritária como era antes. Só para lembrar, o número de zagueiros não mudou, né? O Arboleda foi reintegrado, mas o São Paulo está liberando alguns jogadores. O Negrucci, por exemplo, podia fazer zaga, saiu. O Alan Franco já foi pro Tigres. Então, assim, em questão de número, segue tudo mais ou menos a mesma coisa. Só que o São Paulo teve o reforço do Domingos Duarte, que é considerado aqui internamente como um cara para assumir a titularidade rapidamente, inclusive, e por conta disso não é mais prioridade. Mas o São Paulo está de olho em oportunidade de mercado, principalmente na defesa. Legal, Valentim Furlan. Ficou muito bonito esse visual aí, viu? Com o campo no fundo. Tá lindo. Agora daqui pra frente só assim. A gente só quer daí pra cima agora, tá? Bom descanso pra você, querido. Obrigada. Um beijo pro Valentim. Meu filho tá lá todo vermelho de sol. Eudes, como é que é trocar o time, essa reformulação, muita gente saindo, gente chegando e o campeonato rolando? Complicado ou o São Paulo precisava disso mesmo? São Paulo precisava disso, mas permanece com problemas, né? Quando o Valentim lembra muito bem o fato de que o São Paulo não altera o número de zagueiros, e zagueiros era uma carência desse elenco de São Paulo, o número de zagueiros era uma carência desse elenco de São Paulo, é uma carência que vai permanecer. Reintegra o Arboleda, mas o Arboleda com todo o histórico dele, né? Então tem de ver como que isso se dá também. O Nilton é um jogador que pode ser importante neste aspecto, e imagino também que isso seja avaliado no São Paulo como critério de contratação, porque ele é um volante, pode jogar como primeiro volante, mas já atuou também como zagueiro. E por que eu digo isso? Porque o São Paulo, no primeiro semestre, mais uma vez, por falta de zagueiros e pelo sumiço do Arboleda, agora reintegrado, teve de improvisar jogadores naquela posição, né? E chegou também aí para determinadas partidas sem zagueiro no banco de reservas. Então o Nilton é um jogador importante, embora seja volante, ele pode fazer também aquela posição. Mas o São Paulo precisará ainda de reforços, a meu ver. O Valentim usou um termo que ouviremos muito ainda, que é a tal oportunidade de mercado. Por quê? A janela aberta ontem ficará até 11 de setembro. E vários clubes usaram essa expressão como argumento, como desculpa para os seus torcedores, dependendo da oportunidade de mercado. Por quê? Dificuldades financeiras e também para não fazer promessas que depois não poderão cumprir. Mas é uma realidade que a gente já vive, infelizmente, no futebol brasileiro, ano após ano, né, Fabiola? Essa janela de meio de ano, ela existe há tempos, o Brasileirão percorre o ano inteiro há tempos, então isso não muda. Nós temos muitas vezes, quando a gente vai avaliar lá no começo do Brasileirão, até para apontar favorito, possíveis rebaixados, costuma-se dizer o quê? Depende do que acontecer no meio do ano, a tal janela do meio do ano. Até porque sai. Exatamente, você tem saídas e chegadas. Então o time pode se enfraquecer ou pode ficar mais forte. E aí, às vezes, você tem também um reforço que promete muito e que não entrega em campo aquilo que se esperava. E um jogador que não vinha bem, que é liberado e que depois o clube avalia, opa, fez falta, não deveríamos ter liberado. Então, tudo isso tem um impacto. Não é uma novidade no futebol brasileiro, infelizmente, é algo que precisa ser modificado, né? O violino educativo, desculpa, violino, ele falou, Fabiola, eu continha ironia quando ele falou do Arboleda.
Eu achei que era sério, Violino, me perdoa. Ele, Fabiola, minha filha, contei ironia. Ai, 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 desculpa. Tá bom, entendi então. Porque já tinha mais gente aqui no chat falando, zero saudades. O Clau falou, zero saudades do Arboleda. Mas o homem tá aí, vai jogar. Então, vamos agora pra frente, bola pra frente. É que não teve oportunidade de mercado nem para o São Paulo, nem para o Arboleda, né? Por ele isso ficou ele voltou, treinando na em verdade. separado, né, pra ver se rolava. Na defesa. Legal, Valentim Furlan. Ficou muito bonito esse visual aí, viu? Com o campo no fundo. Tá lindo. Tá? Agora daqui pra frente só assim. A gente só quer daí pra cima agora, tá? Bom descanso pra você, querido. Obrigada. Um beijo pro Valentim. Meu filho tá lá todo vermelho de sol. Eudes, como é que é trocar o time, essa reformulação, muita gente saindo, gente chegando e o campeonato rolando? Complicado ou o São Paulo precisava disso mesmo? São Paulo precisava disso, mas permanece com problemas, né? Quando o Valentim lembra muito bem o fato de que o São Paulo não altera o número de zagueiros, e zagueiros era uma carência desse elenco de São Paulo, o número de zagueiros era uma carência desse elenco de São Paulo, é uma carência que vai permanecer. Coisa que pra mim faz muito sentido também é o Marquinhos. O São Paulo publicou recentemente aí os parabéns para o Marquinhos. O Marquinhos ele fez aniversário no dia... não foi parabéns pelo aniversário, foi parabéns pelo gol contra o Racing, e isso tinha feito aniversário de 5 anos. Em julho de 2026, em julho de 2021, nós ganhamos do Racing, o técnico era o Crespo, ganhamos de 3-1, o ataque era Rigoni e Marquinhos. E o Marquinhos sambou ali no Racing, ele detonou o Racing, o time do Mauro César, né? Ele sambou com o Racing, time do Mauro César, e detonou ali. E ali o São Paulo, ele tinha no Marquinhos uma grande esperança. E o Marquinhos, eu quero só lembrar de uma coisa, eu olho pro TT hoje, eu olho pro Luca, eu olho pro Lucas Ferreira, que já foi embora, eu olho pra esses caras da equipe de base, e o próprio Henrique Carmo, que eu gosto muito, são jogadores que eles não estavam tão prontos quanto o Marquinhos. O São Paulo se lixou pro Marquinhos. Ele perdeu o Marquinhos de uma maneira bizarra. Mas até aí você tá precisando de grana, não tem espaço, vai ser Rigoni mesmo, eu quero contratar o Marcos Paulo, não vai ter espaço pro Marquinhos. Todo tipo de imbecilidade espera-se da diretoria de São Paulo. Todo tipo de burrice. Só que o Marquinhos, ele depois de ir embora, ele foi pro Arsenal, da Inglaterra. Então você fala, cara, se ele foi pro Arsenal, né, onde jogou Dennis Bergkamp, Canu e Henry, Ljungberg, Pires, sabe, é um time que você fala, só que tem que olhar com carinho, cara. Foi pro Arsenal. Tudo bem que o Arsenal não era essa pegada que ele tá hoje. Ele ficou muito tempo numa vala comum, onde ele levou Marquinhos, e agora ele volta a ser um time de ponta do futebol europeu, não só do inglês. E o Marquinhos, aí me irrita bastante, porque aí quando ele vai voltar para o Brasil, ele vem pro Fluminense. Olha lá, ele foi pro Arsenal, foi pro Norwich, da Inglaterra, que é um time lixo, voltou pro Arsenal. Aí foi pro Nantes, da França, que é um time inexistente, né? Se eu te falar, você conhece alguém da história do Nantes? Você vai falar, não. E tá certo. Ninguém conhece Norwich, Nantes, isso não é nada. Né? Na Inglaterra, na Espanha, não importa que é a Inglaterra, que é a França, não importa. Nantes e Norwich não são nada, não representam nada. Então o Marquinhos foi jogado às traças pelo Arsenal para poder ganhar cancha, para poder ganhar rodagem. E até aí tá tudo bem, não nos metemos nesse assunto. Aí ele vem pro Fluminense em 2024. Aí você já fala, amigão, qual que é a parada? Por quê? Por que Fluminense e não São Paulo? E isso me dá nos nervos. Por que Fluminense e não tricolor paulista? Por que esse tricolorzinho carioca e não o do São Paulo? A casa dele, onde voltar pra sua casa. O São Paulo tinha ponta bom em 2024? Eu não quero nem procurar na minha memória quando que jogou no São Paulo Marcos Leonardo, Marcos Guilherme. Eu não quero nem lembrar que esses caras que jogaram no São Paulo, nem pensar neles. Pedrinho, não vou nem pensar. O São Paulo podia ter trazido esse jogador, o Marquinhos. Aí, beleza, passou, o Fluminense foi de muita perspicácia, tal. O cara volta pro Arsenal. E aí ele agora acaba no Cruzeiro. Então, assim, não existe. Ele tá no Cruzeiro, o Arsenal está no Cruzeiro agora. Não existe um cara igual Marquinhos estar no Cruzeiro. Eu vou te passar os números dele no Cruzeiro aqui agora. 0 gols, 0 assistências, 0 cartões no Brasileirão. De 18 jogos possíveis no Brasileirão, tinha uma musiquinha aqui, de 18 jogos possíveis no Brasileirão, sabe quanto ele jogou? 0 jogos. Ele não está jogando, deve estar machucado, né? Mas assim, jogou um jogo pela Copa do Brasil. Jogou um joguinho pela Copa do Brasil. Então ele está disponível. Joguinho bônus ele jogou, né? Então assim, é um jogador que ele pro São Paulo era um cara que foi pra Europa muito cedo que voltaria para o São Paulo. No Cruzeiro e no Fluminense ele não é ninguém. Aí eu olho pro São Paulo tá trazendo o Vitor Sá. Sabe qual que é a ideia do Marquinhos? Vou falar pra você agora. Agora você tá na cadeira. Se você estiver em pé, senta na cadeira. Se você estiver na cadeira, você segura. Faz o que eu tô fazendo aqui. Se segura pra não irritar. Ele tem, olha aqui no meu olho aqui, ó. 2 e mais 3. Ele tem 23 anos. Nós acabamos de contratar o Vitor Sá, que tem 32 anos. O São Paulo coloca nas mãos do Vitor Sá, aos 32, um salário de R$800 mil mensais. E a partir do ano que vem, Vitor Sá vai ganhar a bagatela de R$1 milhão por mês. Nada contra o Vitor Sá, mas ele vai fazer 33 anos e vai ganhar R$1 milhão por mês até 3 aninhos, aí ganhando R$1 milhão por mês. E nós temos o Marquinhos,
jogador da equipe de base do São Paulo, cria de Cotia, jogador que jogou contra o Racing, fez chover, né, sub-20 do São Paulo aqui, não, eu queria ver se tinha outro sub-20 aqui, mas só do São Paulo. Então ele fez chover contra o Racing, ele já foi pro monte de time europeu, Fluminense e Cruzeiro, não joga e tem 23 anos. E aí? Marquinhos no São Paulo ou não era o caso? Será que era caso de Vitor Sá ou não? Fazer futebol não é uma ciência tão milagrosa, mas também não pode ser tão burra como alguns caras como o Rui Costa fazem, não é verdade? O vídeo de hoje foi esse,